uma entrevista do Lynch de 1997, no ano que ele estava divulgando o Estrada Perdida, onde o apresentador faz um geral sobre a carreira dele e ele simplesmente ignora esse filme, né? O Duna. E não à toa, né? Esse é o principal fracasso da carreira do Lynch, né? O Lynch vinha, de certa forma, numa crescente, né? Ele foi indicado ao Oscar pelo Homem-Elefante, né? Teve algumas indicações. E o Homem-Elefante, propriamente, já vinha de uma certa forma que ele criou no underground, né? Com o Eraserhead, né? Que foi exibido nas sessões da meia-noite. E eu fiquei pensando como eu faria esse vídeo, né? Se valeria a pena fazer, né? Porque esse vídeo faz parte da maratona David Lynch, né? Onde eu estou falando um pouco sobre toda a obra do David Lynch, não só em vídeo, mas em podcast. O link está na descrição, né? Para quem se interessar pelo podcast. Então eu fiquei pensando como eu faria esse vídeo, né? Estou até fazendo de uma maneira talvez mais simples, né? Justamente porque eu fiquei pensando se valia a pena fazer sobre esse filme. Eu assisti o filme, em alguma medida, eu fiquei procurando um pouco do dedo do Lynch no filme, né? O próprio Homem-Elefante já é um filme que às vezes não é tão considerado como parte do cânone, né? Do que a gente pensa um filme lynchiano. Mas, ainda assim, o Homem-Elefante tem bastante características e elementos que remetem à autoria do Lynch, né? Até comentei no outro vídeo. Mas o Duna, eu não consegui notar, notei pouca coisa, na verdade. Tem algumas coisas, né? Até algumas sequências que remetem um pouco à obra do Lynch, né? Tem até umas sequências no espaço, assim, que remetem a planos do Eraserhead, por exemplo. Então eu pensei em fazer um vídeo mais simples, comentando um pouco sobre o filme e comentando um pouco sobre a carreira do Lynch. Eu estou lendo alguns livros para fazer essa maratona, né? Lendo de uma maneira um pouco rápida, assim, folheando especialmente trechos que remetem aos filmes que eu vou comentar. Mas tem um livro específico que eu estou lendo de maneira mais pausada, assim, digamos. Eu quero ler ele de capa a capa, que é o Authorship and the Films of David Lynch, que comenta um pouco sobre a questão da autoria dos filmes do Lynch, né? A questão da autoria em relação ao Lynch, em relação a esse conceito de autoria. E lá tem um capítulo específico sobre o Duna, né? Sobre a carreira do Lynch como um todo. Me parece ser um livro bem interessante que discute sobre vários aspectos essa ideia de autor. Então, parte sobre até conceitos da literatura, do estruturalismo, questão da morte do autor, né? Conceito famoso do Roland Barthes e também outro texto do Foucault, que também é bastante famoso nessa discussão. Então, inclusive nesse livro, comenta que o Lynch só passou a ser considerado como um autor, de fato, a partir do Blue Velvet, né, o Veludo Azul. Enfim, então eu pensei em fazer um vídeo mais simples, comentando esses aspectos, né, e comentando um pouco sobre o Duna. O Duna em si é um filme que, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi a partir do documentário do Jodorowsky, que ia ser uma superprodução com Pink Floyd na trilha sonora, Salvador Dalí como na atuação de um dos personagens, Mick Jagger, etc. Então eu ficava imaginando como seria esse filme do Jodorowsky, né? Eu gostava muito do Jodorowsky quando eu vi esse documentário, e amaldiçoando o David Lynch, né? Que na época eu não conhecia. Então eu fiquei pensando, esse era o contato que eu tinha com essa obra, né? Eu imagino que muitas pessoas devem ser fãs no caso da obra original, né, que o Jodorowsky está tentando se basear. Também esse talvez seja outro público que se relacione com esse filme do Lynch, né, ou até com o filme recente que saiu. Eu nunca li o Duna, então eu não tenho tanta essa relação com essa obra, não tenho tanta essa relação com a questão da adaptação também, né. Então eu fui ver o filme do Lynch, né, com esse feedback, digamos assim, com esse preconceito, né, pensando na obra do Jodorowsky e pensando que era uma adaptação de um clássico da ficção científica, né? Eu gosto bastante de ficção científica nos filmes, eu nunca li tantos livros de literatura relacionados à ficção científica. E no caso do Duna, do Lynch, eu acho que é um filme de ficção científica bastante ok, assim. Tipo, ele é bastante inventivo nos cenários, né? Uma coisa até que eu reclamei, por exemplo, no Videocrítica do Mickey 17. Mas, em alguma medida, ele realmente tem um problema de ritmo, muito pelo fato de ter muitos conceitos que o Lynch tem que apresentar ali, e tá encurtado em só 2 horas o filme, né? O próprio filme do Jodorowsky ia ter, salvo engano, 8 horas, 5 horas, sei lá, eu esqueci, mas era realmente um filme longo que ele tinha projetado.
próprio filme do Villeneuve, que saiu, são 2 filmes do Villeneuve. Então o Lynch teve que condensar todos esses conceitos em 2 horas de filme, né? Eu sei que tem a versão estendida, onde os fãs fizeram uma montagem com as cenas cortadas e talvez o filme melhore nesse sentido, mas em alguma medida talvez esse seja a principal reclamação do Lynch, inclusive, né? O tanto de tempo que ele teve, o que de fato tinha que se adequar a questões de classificação, né? Classificação etária do filme e diversos outros aspectos. Então o Lynch, a principal coisa que ele reclama é essa questão do tempo, né? E de fato isso fica bem aparente quando você assiste o filme, né? Na primeira metade do filme a gente tem um ritmo melhor assim para entender a história, um ritmo melhor para apresentar os conceitos, mas a segunda metade do filme é simplesmente uma exposição e de várias coisas acontecendo, e a gente acaba até perdendo um pouco do fio da trama, assim, de tanta coisa que vai acontecendo e só acontecendo de fato. Então, no fim das contas, é até um universo bastante interessante, bastante inventivo, mas fica difícil entender o que tem do Lynch ali, o que a gente pode considerar do Lynch. Em alguma medida, esse livro que eu citei no início, né, trata um pouco até sobre o quanto a gente pode considerar da presença do Lynch nesse filme, né. Tem alguma questão em relação às cores, né, figurino, que talvez ele tenha influenciado em alguma medida, né, e tem algumas pessoas que tentam interpretar até a escolha dele desse filme, né? Porque ele foi considerado até para fazer o episódio 3 do Star Wars, mas ele não quis porque ele achava que era um projeto muito autoral do George Lucas, né? Então, de alguma forma, ele escolheu participar do Duna, né? Por, de alguma medida, se identificar com a trama, se identificar com o personagem. Essa foi a primeira interação que ele teve, né? A primeira produção que ele teve com o Kyle MacLachlan, né? que é um ator fetiche dele, né? Que fez vários filmes com ele. E essa foi a primeira atuação, né, primeiro papel do Kyle MacLachlan num filme. Então, de fato, o Lynch escolheu, de alguma forma, ele se identificou com o projeto de alguma forma, se identificou com a obra de alguma forma. Mas essa escolha do Lynch, né, isso é até tratado no livro, não teve nada a ver com a característica dele como autor, né, que estava se construindo ainda. Né. O Lynch era considerado até um autor de filmes de terror por causa do Eraserhead. Então ele foi escolhido meio que não porque de fato os produtores estavam interessados no que o Lynch estava produzindo, ou interessados no estilo dele, mas talvez por uma questão de conveniência, por um nome que está surgindo ali e talvez pudesse influenciar nessa nova abordagem da ficção científica. No fim das contas, eu acho que esse é um filme interessante para a gente pensar na carreira do Lynch como um todo, na própria relação dele com a indústria, porque depois disso ele começou a fazer produção de orçamento melhor, e foi aonde também ele conseguiu produzir as grandes obras dele, né, as obras primas dele, digamos assim, né. E nesse próprio livro também tem uma citação do Bazin em elaborar como a indústria consegue absorver esses autores, né, de cinema, né, no cinema americano. Né. Então a gente tem que pensar o cinema americano justamente com essa relação de autoria e indústria, né. Lembrando que essa ideia de autor remete muito a questão que estava rolando na França, né, na Nouvelle Vague e tudo, foi ali onde se discutiu primeiramente essa ideia de autoria no cinema, né. Tem até um texto que eu li, que está no Lendo Texto sobre Cinema, só procurar aí no canal, mas eu vou colocar a nota aqui, né, acho que aparece aqui o link do vídeo, ou desse lado, onde a crítica francesa estava discutindo essa questão da autoria, e de alguma forma eles pensavam muito essa questão da autoria no cinema americano a partir da ideia de mise-en-scène, né? Até por isso pensar o diretor como autor e não o roteirista como autor. Mas, voltando para o Lynch, né? De alguma forma, esse fracasso com o Duna, né? Permitiu ao Lynch, de alguma medida, perceber talvez que tipo de filme, né? Que tipo de cinema ele queria fazer, que tipo de carreira ele queria trilhar. Então, de alguma medida, esse fracasso foi característico para a carreira dele como um todo, né? Para como ele ia pensar os filmes dele, que tipo de orçamento, que tipo de produção, na verdade, ele ia abraçar. Então eu acho que, no fim das contas, esse é um filme interessante para a gente pensar a carreira do Lynch como um todo, e essa ideia de autoria pensando a relação autor e indústria, né? Não só simplesmente aquele autor que, em alguma medida, é absorvido pela indústria, né? E consegue, de alguma forma, trabalhar com essas grandes produções, né, se dar bem com essas grandes produções, mas até uma medida como certos
autores e certos diretores conseguem sobreviver ter uma carreira longínqua, não sendo contra a indústria, porque de alguma medida ele tá dentro da indústria, ainda que seja nessas produções menores. Então, acho que é interessante pra gente pensar essa relação de autor e a indústria dentro do cinema americano, e propriamente a relação do Lynch com a indústria dentro do cinema americano. Então é isso, esse foi um vídeo mais simples, até porque talvez seja um filme que não faça parte do cânone lynchiano. Mas se você gostou da discussão, se você tem um ponto de vista diferente ou queira acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade para colocar nos comentários. Se você está interessado nos outros filmes do Lynch que eu vou comentar aqui, se inscreva no canal, né? E o link vai ter na descrição, o link para o podcast, o Sem Mais Podcast, onde eu estou falando sobre os filmes de maneira mais... fazendo digressões sobre o filme, né? Falando 1 hora sobre o Estrada Perdida, que vai ser o episódio dessa semana. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.